O vídeo de hoje é sobre uma empresa que ficou muito tempo esquecida na nossa bolsa, mas que vem se destacando bastante nos últimos meses e chamando a atenção do mercado. Hoje nós falaremos sobre a Enauta, Enat3. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo sobre a companhia. Desde os problemas que fizeram com que a Enauta fosse esquecida pelo mercado, até o momento atual, para a gente entender se essa animação com a Enauta tem fundamento e se ainda vale a pena investir nas ações da companhia. Então vem comigo, assiste o vídeo até o final para não perder nada e já deixa o teu like e te inscreve no canal. Para quem não conhece, a Enauta é uma empresa que explora petróleo offshore. Ou seja, ela explora petróleo em alto mar, em águas profundas. Recentemente, inclusive, a empresa comprou novos campos de petróleo. Ela comprou os campos de Uruguai e Tambaú, que eram da Petrobras, e comprou também uma participação nos campos do Parque das Conchas, que pertenciam à Qatar Energy. Mas eu vou falar melhor desses campos mais pra frente. Agora é hora da gente focar nos campos que a Enauta já tem dentro de casa, que são o campo de Manati, que é um campo basicamente de gás e que tem uma relevância menor dentro do balanço da companhia, e o principal ativo da Enauta, que é o campo de Atlanta. A esmagadora maioria da receita e do resultado da Enauta é proveniente do campo de Atlanta. E um dos grandes poréns da Enauta, que fez com que ela fosse esquecida pelo mercado por muito tempo, é que justamente a empresa passou por uma série de problemas na sua operação do campo de Atlanta. Era muito comum nós vermos a Enauta comunicando ao mercado que havia interrompido a sua produção no campo de Atlanta por algum motivo, seja por alguma falha, por alguma manutenção necessária ou até mesmo um acidente. Em outras palavras, o campo de Atlanta era extremamente mal operado. E isso acontecia porque o campo de Atlanta, durante muito tempo, vinha sendo operado com algo chamado Sistema de Produção Antecipado. O Sistema de Produção Antecipado, basicamente, é para ser algo temporário, que as empresas de petróleo utilizam em um primeiro momento para conhecer aquele campo, entender, coletar dados daquele campo, saber onde são os melhores poços, para depois elas virem com um sistema de produção definitivo. Só que no caso da Enauta, esse sistema de produção antecipado, que deveria ser temporário, quase que se tornou definitivo. E isso acaba trazendo uma série de problemas. Primeiro, porque o sistema de produção antecipado, ele não é o mais eficiente possível. Ele não consegue extrair o máximo de petróleo daqueles campos. E além disso, no caso da Enauta, o FPSO, que é basicamente um navio plataforma gigantesco que a companhia utiliza para operar no sistema antecipado, era um dos mais antigos do mundo. Dessa forma, basicamente operando com o sistema de produção antecipado, primeiro a Enauta não tinha o máximo de eficiência na extração de petróleo, e depois, muitas vezes a sua produção precisava ser paralisada por conta de algum problema na sua infraestrutura. E é claro que isso destruía com os resultados da Enauta. Quando uma empresa de petróleo que tem custos fixos muito altos tem a sua produção paralisada por 1, 2, 3 semanas, isso acaba fazendo com que a empresa tenha um prejuízo muito grande. E nós vimos muitas vezes a Enauta entregar prejuízos por conta da sua produção estar paralisada. Mas aí fica a questão, por que a Enauta nunca saiu do sistema de produção antecipado para o sistema de produção definitivo? E nessa resposta entra um outro problema da Enauta, que é a sua governança corporativa. Para quem não sabe, antigamente a Enauta se chamava QGEP, Queiroz Galvão Exploração de Petróleo, e era controlada pelo grupo Queiroz Galvão. Eu acredito que todo mundo aqui deva conhecer a história, mas para quem não conhece, o grupo Queiroz Galvão foi amplamente envolvido em casos de corrupção, principalmente na Lava Jato. E tendo o seu controlador, que era o grupo Queiroz Galvão, envolvido em problemas muito sérios, tendo que pagar multas bilionárias, muitas vezes com as contas bloqueadas, obviamente a Enauta não tinha capacidade de fazer investimentos muito grandes no campo de Atlanta. Além disso, é importante a gente ressaltar que antigamente o campo de Atlanta ele era operado por um consórcio, que tinha a QGEP, que hoje é a Enauta, tinha a Domo, que é a antiga OGX, e também tinha a Barra Energia. Então pensa comigo, nesse consórcio que operava o campo de Atlanta, nós tínhamos a Queiroz Galvão, que controlava a Enauta e estava passando por problemas muito complicados, e nós tínhamos a Domo, que é a antiga OGX, que praticamente faliu. Essas duas empresas que tinham a maior fatia do consórcio não tinham capacidade de investir no campo.
e por conta disso, o campo de Atlanta foi sendo tocado com um sistema de produção antecipado enquanto dava. Em 2019, a Domo saiu desse consórcio por falta de pagamentos obrigatórios, e logo depois, em 2020, a Barra Energia também saiu do consórcio e depois disso a Enauta ficou com 100% da operação do campo de Atlanta. A partir daí, a Enauta ainda tinha muitos problemas, principalmente de governança corporativa, mas pelo menos a empresa detinha 100% daquele campo principal. Teoricamente, agora ficaria muito mais fácil da empresa focar em melhorar a sua operação no campo de Atlanta. No entanto, na prática, isso não foi tão simples assim, porque, apesar de ter o campo de Atlanta, a Enauta seguia não tendo dinheiro e o seu controlador também não tinha dinheiro. Mas na metade para o final do ano passado, nós começamos a ver um movimento muito interessante na Enauta, ou melhor, fora da Enauta. O que a gente começou a ver foi que duas gestoras, a Jive Investments e a Vinci Partners, começaram a comprar ações da Enauta. Basicamente, essa compra de ações era feita junto aos bancos. Isso porque, na época, a Queiroz Galvão pegou uma série de empréstimos onde ela deu ações da Enauta como garantia. O que a Jive e a Vinci fizeram foi basicamente comprar essas dívidas que a Queiroz Galvão tinha junto aos bancos, exercer essa garantia e trocar por ações da Enauta. A partir desse e de outros movimentos, a Jive e a Vinci tomaram o controle da Enauta e a Queiroz Galvão ficou muito diluída. Isso fica muito claro quando nós olhamos para o conselho de administração atual da Enauta. A Queiroz Galvão tem apenas 2 membros e o restante dos membros são indicados pelas gestoras, tanto a Vinci quanto a Jive principalmente. A partir daí as coisas começaram a destravar para a Enauta. O primeiro ponto a ser destravado justamente é aquele temor, aquela sombra com a governança corporativa. Como o grupo Queiroz Galvão não controla mais a companhia, ainda tem uma participação relevante, mas não controla a companhia, esse prêmio de governança ele começa a sair do preço pouco a pouco. E além disso, principalmente os movimentos da companhia começaram a focar na sua melhora operacional. Dessa forma, a compra do novo FPSO para operar o sistema de produção definitivo que vinha muito tempo se arrastando, foi finalizada no final de 2023. E espera-se que o primeiro óleo vindo do sistema de produção definitivo da Enauta saia em agosto desse ano. E essa mudança vai ser transformacional para a Enauta. Como dá para ver aqui nesse gráfico comparativo, hoje operando com o FPSO Petrojarl, que é o sistema de produção antecipado, a Enauta tem a capacidade de produzir entre 20 e 30 mil barris de petróleo por dia. Já com o novo FPSO, o FPSO Atlanta, a Enauta vai poder subir a sua produção para cerca de 50 mil barris de petróleo por dia. Além disso, o novo FPSO tem uma capacidade de armazenagem infinitamente superior ao antigo. Sem falar na maior capacidade de processamento de água, no número de postos que ele consegue operar, enfim, ele basicamente muda de patamar a produção da Enauta. Mas mais importante do que isso, mais importante do que produzir mais, esse FPSO novo vai fazer com que as paralisações de produção da Enauta diminuam drasticamente, o que é o mais importante para a companhia, na minha opinião. Antes de continuar falando sobre a Enauta, deixa eu te lembrar que eu sou assessor de investimentos. Se você quiser que eu seja o seu assessor de investimentos, te ajudando a montar a carteira, escolher as teses, acompanhar as teses de investimento e acompanhar o mercado diariamente, é só você dar uma conferida nos links que tem aqui na descrição e no comentário fixado desse vídeo. E além de ter dado um jeito nessa questão do campo de Atlanta, como eu já comentei lá no início do vídeo, a Enauta também adquiriu novos campos de petróleo, tudo isso após a Jive e a Vinci tomarem o controle da companhia. E quando a gente olha a projeção de produção de petróleo da companhia para os próximos anos, fica muito claro que a empresa vai ter um salto na sua produção de petróleo. Aqui no gráfico dá para ver que em 2023 a produção ficou próximo dos 25 mil barris de petróleo por dia, mas em 2024, com o novo FPSO e com a entrada desses novos campos, a empresa já espera chegar em uma produção próxima de 70 mil barris de petróleo por dia e pretende manter a sua produção nesse patamar pelos próximos anos. Ou seja,
basicamente vai quase triplicar a produção de petróleo da Enauta de 23 para 24. E é justamente por isso, por conta dessa melhora na operação da companhia, por conta desses novos investimentos e principalmente por conta dessa mudança na governança, que existe esse otimismo muito grande com a Enauta nesse ano de 2024. No entanto, eu fiz algumas projeções pensando na Enauta para 2025, tendo em vista esse novo perfil de operação da companhia. E nas minhas projeções, se a Enauta mantiver uma produção média na casa de 70 mil barris de petróleo por dia, tendo um lifting cost entre 10 e 12 dólares por barril, e o preço do petróleo ficar entre 70 e 75 dólares por barril, eu vejo a Enauta, nas minhas projeções, negociando na casa de 3 a 3,5 vezes preço-lucro para 2025. Esse é um patamar bastante descontado, principalmente quando a gente compara o preço-lucro atual das concorrentes da Enauta. A PetroRio tem um preço-lucro atual de 9 vezes e a PetroRecôncavo um preço-lucro na casa de 8 vezes. Além disso, ainda existem outras duas opcionalidades na Enauta que eu nem coloco na minha conta. A primeira opcionalidade é que a Enauta detém um bloco de exploração na margem equatorial. A Guiana, por exemplo, que é vizinha do Brasil naquela região, enriqueceu encontrando petróleo na margem equatorial. Então, existe um investimento muito grande, principalmente por parte da Petrobras, para de fato conseguir encontrar o petróleo na margem equatorial. E caso realmente tenha petróleo por lá, a Enauta também pode se beneficiar bastante tendo esse bloco de exploração por lá. E a segunda opcionalidade é que o petróleo do campo de Atlanta, extraído pela Enauta, tem uma concentração de enxofre muito baixa. E existe hoje no mercado um prêmio que varia de 5 a 10 dólares sobre o preço do Brent para o petróleo que tem uma concentração de enxofre baixo. Atualmente, a Enauta tem um contrato de distribuição com a Shell. Basicamente, a Enauta extrai o petróleo e vende para a Shell, e a partir daí a Shell vende para os seus clientes. Esse contrato acaba nesse ano, e com o novo FPSO, a Enauta vai poder fazer a sua distribuição diretamente para os clientes, sem precisar da Shell. E com isso, ela vai poder negociar preços melhores desse petróleo com baixo teor de enxofre. Mas obviamente, nem tudo são flores. A companhia também tem os seus riscos. Um dos principais riscos, na minha opinião, é a má operação do sistema de produção definitivo. Se nós tivermos uma má implementação, novas paradas de produção, novos problemas, novas manutenções não programadas, certamente o mercado vai perder a paciência com essa tese e vai abandonar de vez a companhia. E o segundo risco, que eu vejo até um pouco mais relevante, é uma derrocada no preço do petróleo. Se nós tivermos uma recessão global, uma recessão nos Estados Unidos, certamente o preço do petróleo pode cair bastante. E isso vai diminuir muito a lucratividade da Enauta. Nesse momento, esses dois fatores, a operação do novo FPSO e o preço do petróleo, são os pontos que mais me preocupam com relação à Enauta. Mas para resumir, eu acredito que apesar da ação já ter subido bastante, a Enauta ainda tem um potencial muito interessante. E esse potencial tende a ser destravado na sua mais ampla magnitude quando o primeiro óleo do sistema de produção definitivo for extraído. Se nós tivermos esse sistema de produção definitivo funcionando muito bem, sem problemas, sem paralisações, eu acredito que a ação tem tudo para ter mais um rally muito forte. E como eu já comentei, é uma empresa que eu vejo negociando na casa de 3 vezes e meia preço-lucro para 2025 e que pode, gerando todo esse caixa, pagar bons dividendos também logo ali na frente. Mas e você? Manda a sua opinião aqui nos comentários. Já conhecia a Enauta? Não gosta da empresa? Tem algum problema? Manda aqui que eu quero saber. E também não esquece de algo muito importante. Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que precisa conhecer melhor a Enauta. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.